Hoje nós vamos falar do relacionamento da mulher ansiosa. Então vamos lá. Ansiedade é uma emoção natural que todos nós sentimos. Nós nascemos com essa emoção, assim como em alguns contextos nós sentimos tristeza, em alguns contextos nós sentimos angústia. É muito normal nós sentirmos ansiedade. Na verdade, ela é uma emoção que nos ajuda, inclusive dos primórdios para hoje, ela nos ajudou com a nossa sobrevivência, porque ela nos liga o alarme, ela nos é o sinal de alerta para lutar ou fugir de algum perigo. Lá atrás, era preciso se fugir de perigos, ou lutar e enfrentar, né? Na época dos homens da caverna, eles precisavam lutar com animais, ou fugir desses animais, né? Hoje a gente já não tem mais esse tipo de perigo, mas nós continuamos precisando ter o nosso sinal de alerta quando, por exemplo, você vai ser assaltado. E aí a pessoa chega lá, né, com a arma lá e fala, me passa seu celular, vamos dar um exemplo aqui. Como que você fica? Naquela sensação de alerta, né? O seu cérebro liga ali o alerta para que você tenha que ou lutar ou fugir. De preferência fuja, né? Ou entrega o celular e pronto, tá tudo bem. Não é mesmo? Mas eu quero dizer o seguinte, você fica no estado de alerta. E quando você fica no estado de alerta, o seu corpo manifesta reações físicas para te preparar para essa luta ou para essa fuga, né? A musculatura fica mais rígida, a nossa respiração fica mais curta, os batimentos aceleram para irrigar a musculatura do nosso corpo para a gente conseguir ter uma circulação mais rápida, tá? Às vezes a gente transpira, a gente sente mais calor. Por quê? Porque nós temos uma liberação de adrenalina e cortisol que nos causam esses sintomas físicos. E isso tá tudo bem, é o esperado dentro de um quadro de ansiedade que nos serve de alarme, dentro de um contexto em que ela seja necessária e ideal. Porém, quando essa ansiedade, esse alarme fica ligado por muito tempo, essa ansiedade se faz presente e muito intensa por um período mais extenso. Então vamos pensar lá, faz uns 6 meses que você já vem sentindo esses sintomas, que você vem percebendo que você está sempre em estado de alerta, com muitas preocupações. Isso já vem então se arrastando. Não é mais aquele alarme que ligou, passou o perigo e ele desliga. É como se o seu cérebro estivesse o tempo todo sinalizando perigo para o seu corpo. E aí você se mantém no estado de alerta o tempo todo. Essa ansiedade que está em excesso, essa ansiedade começa a gerar sintomas e começa a nos prejudicar. E aqui hoje eu quero falar dos sintomas que estão bem associados aos relacionamentos. Os sintomas que muitas vezes acabam atrapalhando, interferindo nos nossos relacionamentos. E eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, não falo só no contexto de relacionamento amoroso, não. No relacionamento com os colegas de trabalho, com os amigos, né? O relacionamento de mães com filhos, de filhas com as mães, com os pais, com os irmãos. Todos os relacionamentos interpessoais podem acabar sofrendo interferência, sofrendo influência, serem prejudicados por conta de uma ansiedade disfuncional, uma ansiedade em excesso. Fala aqui pra mim, quem nunca ficou ansiosa demais e ao ponto de que ao invés de se programar para encontrar a pessoa querida, né, se organizar e ali, às vezes se embonecar, vamos dizer assim, para encontrar essa pessoa querida, às vezes ficou preocupado, eu não vou chegar em tempo, essa pessoa não vai estar lá, eu vou ficar sozinha, vou ficar que nem boba esperando. Começou a vir alguns pensamentos ruins quando você estava ali se preparando para encontrar a pessoa. E aí esses pensamentos ruins cada vez foram criando uma historinha maior na sua mente, formando ali catástrofes. No caminho vai acabar furando o pneu porque eu esqueci de mandar calibrar. E aí, nossa senhora, vai furar o pneu, eu vou chamar quem para me ajudar a trocar? E aí vai demorar, eu vou chegar atrasada. A hora que eu chegar, essa pessoa já nem vai estar lá mais me esperando. E aí depois vai brigar comigo achando que eu não fui. Esses pensamentos começam a causar o quê? Preocupações e mais preocupações. Essas preocupações vão criando uma catástrofe de pensamentos que, na verdade, nem aconteceram. Isso pode gerar reações físicas. A gente falou aqui que a ansiedade gera reações físicas, né? Nossa, muitas vezes. Pois é. Às vezes tem que levar o filho para a escola e tá saindo já um pouquinho atrasada de casa. Meu Deus, esse trânsito. Para num semáforo, para no outro. E aí atrasa mais ainda. E não vai dar tempo. E o portão vai estar fechado da escola. E aí a criança não vai entrar na escola. Essa criança vai ter que ficar comigo o dia inteiro. Mas eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou ficar com a criança? Olha eu aqui inventando um monte de quadros de catástrofes e tragédias, dando exemplo para vocês. Por quê? Porque são muitos pensamentos distorcidos, porque eles não são reais.
Aquilo ainda não aconteceu. É possível acontecer? É. Mas é provável? Talvez não. A gente precisa questionar esses pensamentos. Mas eles são capazes de nos ativar o quê? O nosso alerta. E aí a gente vai ficando cada vez mais alerta. E quanto mais alerta, mais adrenalina, mais cortisol, mais sintomas físicos. Então, mais batedeira, não é? Acelera mais o coração, mais falta de ar, porque vai ficando cada vez mais curta a nossa respiração. E aí começa a transpirar, começa a tremer, pode dar formigamento. Quem nunca, não é mesmo? Mas, isso tudo que começa a acontecer, e isso que eu tô falando aqui que fica tão intenso assim, costumam ser as crises. Mesmo fora de crise, a ansiedade também pode interferir nas nossas relações. Porque essa ansiedade, ela começa a gerar alguns pensamentos distorcidos nossos. E aqui eu trouxe também para vocês, aqui no material que eu vou entregar, vou enviar no grupo. Se você não tá no grupo Doutor Explica ainda, depois que acabar a live, você vai lá no meu perfil, lá na bio, e você vai fazer a sua inscrição para entrar no grupo de WhatsApp. É só preencher o formuláriozinho lá, você vai pro grupo de WhatsApp que eu vou fornecer esse material que eu tô conversando aqui com vocês, tá? E aí, o que começa a acontecer? Essa ansiedade, que muitas vezes você nem percebe que é a ansiedade em excesso que tá ali, essa que eu falei aqui, já é quando já tá tão intenso que já tá gerando uma crise. Mas às vezes você começa a ficar muito irritada no seu dia a dia, muito cansada, desanimada, dorme mal. Aí aquela pontinha assim, ó, de fagulha vira uma labareda, né? Uma gotinha d'água vira uma tempestade, tanta irritação. Aí começa a brigar com os colegas de trabalho porque, mexeu algum papel que estava aqui na minha mesa e sumiu, né? Ou então começa a ter brancos no trabalho, a produtividade cai, e aí começa a ter atrito com a chefia, né? Ou dentro de casa começa a reclamar de tudo pro marido, né? Começa a perder a paciência com os filhos, começa a ter brigas. Você tá desanimada, você tá cansada, você tá irritada, a sua libido cai, diminui, porque é tanto pensamento, tanta preocupação o tempo todo, né? Que você não tem vontade nem de se relacionar. E aí o que começa a acontecer? A mulher começa a ficar insegura. Por quê? Porque a produtividade dela caiu, a autoestima dela caiu, ela tá desanimada para se arrumar, para se cuidar, né? Ela começa a não confiar mais em si, que aí começa aqueles pensamentos, mas eu não vou dar conta, é tanta coisa para fazer que eu não sou capaz, a autoestima vai lá embaixo. E aí ela começa a ficar cada vez mais desanimada, olha o ciclo vicioso. Mais desanimada, mais entristecida, mais irritada, fica pensando em tantas coisas e não consegue dormir, e aí vai ficando mais irritada e mais cansada no outro dia, com menos vontade de fazer as coisas, começa a fazer as coisas só por obrigação. E aí eu acredito, tenho certeza que alguém aqui já deve ter sentido isso e não teve o estalo de pensar que, olha, isso é a minha ansiedade. Eu tô tão ansiosa, pensando em tanta coisa, com tantos pensamentos distorcidos aqui, que talvez eles nem aconteçam, que eu tô ficando cansada. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Estar em estado de alerta contínuo, ou seja, estar ansiosa em excesso, é cansativo. E a mulher, quando ela tá cansada, ela tem vontade de se relacionar? Tá cansada. Muitas vezes ela quer ficar quietinha, com ela com os pezinhos pra cima. Aí ela não quer ter que fazer as coisas com os filhos, brincar com os filhos, brincar com o marido, né? Curtir com o marido, sair com o marido. Começa a evitar situações. Começa a não sair mais. Começa a não conversar mais. Vai ficando cada vez mais calada, mais quieta. Quando conversa, tá irritada, briga. E aí começa a ter o comportamento de evitar os lugares, evitar as pessoas. Com essa baixa estima, com essa insegurança toda, começa a aumentar o ciúme. E aí essa ansiedade toda, essa preocupação toda de achar que algo ruim vai acontecer sempre, começa a gerar o quê? Começa a gerar aquela coisa que eu preciso controlar. Aí ela quer ter controle dos horários, dos lugares que as pessoas vão, né? Porque a pessoa é querida, eu quero vê-la bem, eu quero que algo ruim aconteça pra ela. Então começa a querer controlar os horários dessa pessoa, os lugares que essa pessoa vai, né? E os relacionamentos vão ficando desgastados, vão ficando cada vez mais difíceis, mais complicados, né? Seja o relacionamento amoroso ou mesmo o relacionamento em qualquer ambiente de trabalho, né? Um ambiente de passeio. Quem nunca? Quem nunca viu isso acontecer? Ou nunca ouviu isso acontecer? Então, o que eu acho aqui que vocês estão buscando aqui? Se isso acontece, tem como resolver? Vai parecer bobo o que eu vou falar, mas é real. Se você percebe que o que está interferindo no seu relacionamento, seja qual relacionamento for, é o excesso de ansiedade,
São os sintomas causados pela ansiedade. É o sofrimento que essa ansiedade está te causando. O que você precisa fazer é olhar para a sua ansiedade, acolher a sua ansiedade e cuidar dela. Você precisa começar a cuidar dessa ansiedade, entender melhor o que é essa emoção, como essa emoção funciona no nosso cérebro, que manifestação ela pode causar no nosso corpo, por quê? O cérebro ansioso faz o quê? Manifesta o quê no nosso corpo? O que a gente está sentindo por conta do quê? Aí você precisa se conhecer melhor, entender o que você sente, para aprender como que você lida com isso. Então é isso que eu tenho que trazer para vocês aqui hoje, tá? Busque informação, e claro, informação de fonte segura sobre essa emoção, para você entender o que ela é, como que ela age no seu cérebro, no seu corpo, o funcionamento disso. E aí você precisa se trabalhar. Trabalhar no autoconhecimento, entender o que você sente, como você sente, o que acontece que te leva a sentir isso, certo? E isso é muito individual. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.